Na primeira entrevista como presidente eleito da Argentina, Maurício Macri diz que vai pedir punições do Mercosul contra a Venezuela. Macri também afirmou que o Brasil é um sócio para o futuro. A correspondente Mônica Yanakiev traz as informações. A festa durou até a madrugada. Maurício Macri quase não dormiu. Hoje ele convocou os jornalistas e anunciou 2 compromissos internacionais. Sua primeira visita oficial será ao Brasil, país que chamou de principal sócio do futuro. Que é nosso principal sócio a futuro. No dia 21 de dezembro, Macri participará da reunião de presidentes do Mercosul, bloco regional integrado por Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Ele prometeu invocar a cláusula democrática para pedir sanções contra o governo venezuelano pela prisão de políticos da oposição. A Venezuela por os abusos que está sendo. Tenho a melhor expectativa em relação à minha primeira cúpula do Mercosul, mas isso não me impede de invocar a cláusula democrática contra o governo venezuelano pelos abusos que está cometendo com a perseguição de opositores e da liberdade de expressão, disse Macri. Macri é o primeiro presidente da Argentina eleito num segundo turno. Ele promete ter melhores relações com o mundo que o atual governo. Eu creio que para Dilma vai ser muito mais fácil ponerse de acordo comigo que não foi com Cristina, não tenha dúvida. A presidenta Dilma vai se entender melhor comigo do que com Cristina Kirchner, disse. O novo governo assume no próximo dia 10 de dezembro com o desafio de corrigir os desequilíbrios da economia que não cresce há 4 anos. Entre os problemas estão a inflação anual de 2 dígitos e os limites à compra de dólares que a presidenta Cristina Kirchner impôs para impedir a saída de divisas do país. O economista Fausto Spotorno diz que a Argentina precisa liberar o câmbio rapidamente para recuperar a competitividade que perdeu quando Brasil e Venezuela desvalorizaram suas moedas. Hay que corregirlo rápidamente. Não temos outra opção porque o Banco Central está sem reservas e precisa atrair investimentos, disse. Mas Spotorno admite que uma mudança brusca na política cambial pode aumentar a inflação, que já ultrapassou 25% ao ano. Na entrevista, Macri não detalhou que medidas econômicas tomará nem quando. Amanhã ele se reúne com Cristina Kirchner para negociar a transição, que na Argentina dura apenas 17 dias. Vamos conversar com Emir Sader, que está no Rio de Janeiro. Emir, boa noite. Por que o Macri venceu na Argentina? Boa noite. Houve um desgaste do governo. Basta dizer que a Cristina Kirchner foi reeleita em 2011 com 54% dos votos. Agora, houve um desgaste, provavelmente tem a ver com a inflação, 25%, diminuindo os efeitos das políticas sociais. Além do mais, houve uma ruptura do governo com a principal central sindical, que dificultava mais ainda o controle da inflação. Por outro lado, o Daniel Scioli não foi um bom governador, tanto assim que terminaram perdendo a sua sucessão por uma candidata vinculada ao Macri, não foi um bom candidato como desempenho. E o Macri soube polarizar a ideia, depois do primeiro turno, de que 64% dos votos tinham sido contra o governo, pela ruptura, pela mudança, como diz o próprio movimento dele, cambiemos, enquanto que o Scioli representava a continuidade. Situação muito incômoda que se manteve ao longo do segundo turno e levou à vitória da oposição. Emi, quais são os impactos agora do Macri no Mercosul? Ele até já deu entrevista falando que vai pedir punições à Venezuela. O que pode vir mais pela frente? Vão ser impactos grandes, até porque seja o Mercosul, seja o Unasul, se assentavam nas excelentes relações entre o Brasil e a Argentina. Néstor Kirchner, Lula, Cristina Kirchner, Dilma. Agora vai haver além do mais uma questão muito incômoda, que é essa solicitação de sanção para a Venezuela, que vai gerar uma divisão interna, vai gerar um conflito e certamente vai contaminar a primeira reunião. Então se desfaz uma aliança muito estreita do Brasil com a Argentina, havia praticamente consenso em quase tudo e agora vai entrar um tema que vai certamente, como eu disse, polarizar a reunião e polarizar negativamente. Emir Sader, muito obrigado, uma boa noite.